tema desse seminário, ele é um tema, assim, bem simples, confortável. Todo mundo sai desse seminário se sentindo, assim, mais tranquilo do que entrou, com várias respostas. Esse seminário promete a você muitas perguntas e quase nenhuma resposta, né? Então, nós vamos estar tratando aqui sobre vinho antigo em odres novos, ou edificando igrejas em um mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno, primeiro, se alguém quiser perguntar para mim o que é pós-moderno, eu não vou responder porque eu não sei. E se fosse possível uma definição do que é pós-moderno, ele deixaria de ser pós-moderno. Se você consegue definir o que é a pós-modernidade, é sinal que você está definindo qualquer coisa, menos a pós-modernidade. A pós-modernidade é um processo novo. Alguns pensadores dizem que nós não estamos vivendo a pós-modernidade, mas a hipermodernidade. Outros dizem que não, que na década de 60 o mundo viveu uma série de revoluções que deu origem ao que nós chamamos de mundo pós-moderno. Outros dizem que nós vivemos uma sobreposição de paradigmas. A nossa sociedade tem muito da hipermodernidade, como também já tem alguma coisa da pós-modernidade. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro, porque ontem foi um tal de quando acabou o seminário, ter gente querendo me bater, mas escuta isso, como é que fica? E você não falou do evangelho inegociável de Jesus. Então eu queria deixar bem claro uma coisa. Primeiro, o vinho que nós temos é excelente, é de excelente qualidade, é de uma safra bem antiga, né? O nosso vinho tem 2000 anos, mas é de excelente qualidade. Então eu não estou negociando vinho, eu não acho que a gente precisa mudar o vinho. O evangelho de Jesus é altamente transformador, seja qual for a cultura, tá bom? Agora, eu acho que mais uma vez o nosso problema não está no vinho, mas sim no odre que é usado. Se você se lembra bem da discussão no tempo de Jesus, Jesus trazia vinho novo, e os fariseus, não entendendo a coisa, tentavam compactar ou harmonizar o que Jesus queria dizer com a velha tradição, com o odre velho. Jesus diz: olha, é impossível você colocar vinho novo em odres velhos, você precisa de vinho novo em odres novos. Só que 2000 anos passados, nós não precisamos trocar o vinho. O nosso vinho continua sendo o evangelho de Jesus. O nosso problema em tempos de transição são os odres. Ao longo da história da humanidade e na transição do evangelho de cultura para cultura, se faz necessário a mudança, a troca dos odres. E nós estamos vivendo um momento em que, apesar de nós termos dois grandes desafios no mundo urbano, por um lado, a revitalização de antigas igrejas. Nas grandes cidades do mundo, nós não temos problema de falta de igrejas. Na grande maioria das grandes cidades do mundo, nós temos igrejas e em grande quantidade. O nosso problema é a qualidade dessas igrejas. O quanto essas igrejas estão impactando o espaço em que elas estão inseridas. O quanto essas igrejas estão transformando a cultura na qual elas se encontram. E o trabalho de revitalização de igrejas é um negócio complicado, trabalhoso e de longo prazo. Se você é alguém que foi colocado numa igreja convencional, tradicional, ou cheia das manias, e você quer ver essa igreja viva, ativa no mundo, pró-reino de Deus, vá se preparando aí para gastar os próximos 15 anos da sua vida, pelo menos, com essa igreja.
Ninguém consegue revitalizar uma igreja em menos de 10 anos. São talvez 8 anos só para adquirir a confiança da liderança dessa igreja antiga, para depois as mudanças mais efetivas começarem a ter espaço. Agora, a plantação de novas igrejas é a metodologia de crescimento da igreja mais eficaz hoje. No mundo contemporâneo, as denominações que mais crescem são as denominações que têm optado pela plantação de novas igrejas. Igrejas novas, elas nascem com vitalidade, especialmente se você usa um processo joia nessa plantação. Eu estou muito empolgado com isso, porque em março do ano passado nós começamos o trabalho de uma nova igreja em Campinas. E nós tínhamos ali 50 pessoas, fruto de um grupo de estudo de 4 anos. Levamos 4 anos para ter 50 pessoas. E começamos o trabalho, e eu confesso que eu esperava, nos próximos 3 anos, pastorear um grupo de 50, 70 pessoas, né? Eu vou jogar tênis 2 vezes por semana, vou passear com os meus filhos umas 3 vezes por semana, visitar todos os crentes, fazer churrasco todo final de semana, que é gostoso demais pastorear uma igreja com 50, 60 pessoas. Relacional, intimidade, era tudo que eu queria, né? Em um ano, domingo passado, nós tínhamos 230 pessoas na igreja. E 70% a 80% dessas pessoas que nunca pisaram numa igreja. Porque esse é o nosso alvo ali. Alcançar pessoas que jamais pisariam numa igreja convencional. Eu não estou usando o termo tradicional, para você não entender como oposto do pentecostal. Eu estou usando o termo convencional. Pessoas que jamais pisariam numa igreja, seja ela tradicional, seja ela pentecostal. E Deus tem dado algumas experiências muito legais, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Agora, o nosso grande problema, seja na revitalização de antigas igrejas, seja na plantação de novas igrejas, é o seguinte: desculpe decepcionar alguns de vocês, desculpa se eu vou chocar gente que trabalha aí com treinamento de líderes, e textos, e programas em vídeo, seja lá o que for. A verdade é a seguinte: a maioria do que lemos, ou do que ouvimos ou lemos, tem trabalhado a partir de um paradigma de mundo que não existe mais, ou está prestes a desaparecer. O que a gente não se dá conta é que o mundo não está evoluindo, o mundo está mudando a sua base de pensamento. É mais ou menos o seguinte: enquanto eu tive um XT, alguém se lembra aqui do PC XT? Eu fui fazendo upgrades. Eu aprendi essa palavra recentemente, é bonita, né? Upgrade. Então, me dá um cartucho de memória, me dá mais um pouquinho disso, me dá mais um pouquinho daquilo, e você vai encaixando todas aquelas pecinhas na placa-mãe. Só que um dia, eu fui até o rapaz da minha igreja lá que trabalha com informática, e disse: olha, a minha máquina está lerda outra vez, eu estou precisando de um upgrade. Ele falou assim: pastor, você me desculpa, mas ninguém mais trabalha com essa sua máquina. Não existe mais peça para a sua máquina. Mas não dá para eu trocar uma pecinha aqui, a outra colar e melhorar? Ele falou: não, você tem que trocar a placa-mãe. Mudou a base, a estrutura, a concepção do que é um computador. Nós estamos com vários programas de desenvolvimento de igreja, de crescimento de igreja, de liderança, de desenvolvimento de liderança, grupos familiares, grupos de estudo, células, organização em ministérios, e seja lá o que for, mas a gente não pode se esquecer do seguinte: tudo isso tem sido preparado a partir de uma plataforma, a modernidade, aonde nós concebemos o seguinte: ordem e... o que diz a bandeira brasileira? Progresso. Esse é um lema da modernidade.
se você organizar direitinho a sua igreja, se você botar as pessoas no seu devido lugar, se você dar para cada uma delas o ministério que ela tem que desempenhar, se você fizer a coisa no horário certo, da forma certa, sua igreja vai crescer. Só que o grande problema é que o mundo está mudando na sua plataforma, na sua estrutura de pensar. Vocês se sentem desconfortáveis quando entram numa sala e encontram um bando, como essa turma aqui está arrumada ou disposta aqui. Eu garanto que o Duncan, quando entrou aqui, falou assim, mas quem fez essa, pensou, né? Quem fez essa bagunça aqui? A gente arruma a sala direitinho, o pessoal vem e faz essa bagunça toda aqui. Agora, se um aluno de uma das maiores universidades do Brasil ou do mundo, inserido num contexto já pós-moderno, entrasse aqui, possivelmente ele ia procurar um lugar para se assentar no chão, no meio desse pessoal aqui, porque ele não quer ficar sentado aonde as pessoas só veem a nuca do outro. Na verdade, se esse fosse um seminário, esse é um seminário moderno sobre pós-modernidade, tá? Porque se nós estivéssemos fazendo um seminário pós-moderno sobre pós-modernidade, nós iríamos abrir uma roda aqui, eu botaria um monte de revista, de jornal, de artigos no meio, diria para vocês, olha, meia hora para você buscar uma foto que para você caracterize o que é pós-modernidade. E aí a gente ia pregar nessas paredes, e aí a gente ia gastar outra meia hora olhando e tentando definir o que a gente estava vendo. E cada um diria uma palavra, e quando o último dissesse a palavra, eu diria, olha, muito obrigado pela sua participação, foi muito produtivo e foi muito bom nós estarmos juntos. E se você é pós-moderno, você ia sair daqui dizendo, uau, que seminário! Mas como você é moderno, você diria, pô, mas por que a CEPAL ainda convida o Ricardo Agreste? Ele vem e enrola a gente uma hora aqui e depois diz que foi muito bom. O mundo está mudando. Deixa eu explicar para vocês, e a proposta é nós olharmos o problema da igreja a partir de um outro paradigma. Ou seja, a partir de um paradigma completamente diferente da máquina de escrever, né? O que aconteceu? Primeiro, rapidinho, pessoal que... eu não vou me aprofundar na questão filosófica, não dá o tempo, tá bom? Então a turma que gosta de filosofia, desculpa, mas não vai dar para aprofundar na questão filosófica, tá bom? O mundo moderno começa, talvez, alguns dizem, lá com o racionalismo, e alguns chegam a atribuir até a paternidade do mundo moderno à reforma protestante. Depois da reforma, junto com a reforma protestante, começa o renascimento, né? O homem começa a se descobrir para o mundo depois de toda a idade das trevas. O homem começa a ganhar confiança em si mesmo. O homem começa a acreditar que ele pode. E aí surge o iluminismo francês. Do iluminismo francês, nós temos a Revolução Francesa e, paralelamente à Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra. A Revolução Francesa, ela mudou completamente todo o paradigma humano acerca de política, de economia, de visão de sociedade e assim por diante. Ou seja, o mundo mudou ideologicamente com a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, o homem começou a pensar qualitativamente, de forma diferente do homem da Idade Média. Mas a Revolução Industrial na Inglaterra revolucionou a forma de produção. E isso também gerou mudança nos hábitos, na vida de cada um, aonde as pessoas se encontravam e assim por diante. Dessas duas grandes revoluções, surgem duas grandes sociedades modernas, a capitalista e a comunista, ou socialista. São duas formas de sociedade que têm o seu berço na modernidade. As duas acreditam no seguinte: o homem pode, o homem tem condição,
O homem pensa, ele é um ser racional, através da razão nós podemos chegar à verdade, e se nós chegarmos à verdade, nós vamos alcançar o progresso. Essas duas sociedades existem porque a sociedade capitalista crê que ela tem a verdade e o socialismo é uma mentira. E o socialismo diz que eles têm a verdade e a forma de conceber a sociedade humana capitalista é uma mentira, é um engano. Só que, ao longo do século XX, nós vamos assistir o que alguns especialistas chamam de hipermodernidade. A modernidade chegou no seu extremo, a tecnologia, as relações humanas, os computadores, os meios de comunicação, o homem nas suas viagens espaciais, a modernidade chegou no seu extremo, e em algum lugar do século XX, tem início uma revolução, que para alguns foi um tanto quanto, quando ela começou a acontecer, nós não dávamos conta de quão séria ela seria. Alguns dizem que por volta dos anos 50, anos 60, quando você pega os filmes dos anos 50 do James Dean, quando você pega nos anos 60 o movimento hippie, os estudantes em 68 nas ruas da França, a guerra do Vietnã, um país com tremendo poderio científico militar, tentando acabar com uma guerra, e um grupo de guerrilheiros resistindo, e aquele poderio militar não conseguindo vencer um grupo de guerrilheiros. O mundo começou a mudar. Silenciosamente começou a nascer um pessimismo no coração humano acerca da modernidade. A arte começou a mudar. Se você pegar um filme como Pulp Fiction, alguém se lembra desse filme? Eu me lembro que quando eu assisti a primeira vez esse filme, eu fiquei cansado. Falei, que filme doido! Você não sabe a hora que começa, a hora que termina, qual é a parte, não tem sequência cronológica, são lances assim isolados, flashes. É a pós-modernidade chegando na tela. Talvez uma coisa um pouquinho mais leve, um pouquinho mais elaborada, para que o moderno consiga entender alguma coisa, é aquele filme Traffic. Mas não sei se você percebeu, aquele filme Traffic, ele começa com várias histórias fragmentadas. Pouco a pouco, o filme se transforma em duas histórias. Mas diferentemente de qualquer filme na modernidade, que o lógico seria no final do filme, as duas histórias se encontrarem e o filme terminar com os dois atores felizes para sempre, o filme termina com as duas histórias em paralelo. As duas histórias nunca se cruzaram. É incoerente. Mas quem disse que a gente precisa de coerência na pós-modernidade? Veja só como essa transição se deu de maneira prática. Na verdade, a transição que eu vou falar agora é a partir ali da década de 60 para cá. Durante a década de 60, 70, você tem o Jornada nas Estrelas, a primeira geração, né? Muita gente lembra dessas caras aí, né? Lembra, Souza? Quem é aquele primeiro lá, bem no alto? Capitão Kirk. Capitão Kirk é um líder arrojado, é um líder decidido, é um líder que toma decisões solitariamente, é um líder que nunca fica em dúvida. Ele só fica em dúvida quando algum monstro extraterrestre ataca um raio nele e ele fica meio desconcertado, mas quando ele está são, ele é um homem inabalável, decidido, líder, solitário. O Spock é o sonho do homem moderno. O homem moderno sonhava em ser um Spock, alguém sem emoções,
Vocês se lembram que quando a Star Trek, como que chamava lá? A Enterprise se perdia em algum lugar lá, o Spock dizia: capitão, mas isso não é lógico. Vamos elaborar o problema de forma lógica. E aí o Spock elaborava o problema de maneira lógica, e a Enterprise estava salva. A Tenente Uhura era uma mulher, só que, interessante, ela passava até desapercebida como mulher. Sabe por quê? Porque naquele momento ela precisa ser uma mulher que seja tão racional quanto os homens, tão eficiente quanto os homens, que lide com o computador tão bem quanto os homens. Logo, a Tenente Uhura não tem espaço para sensualidade, não tem espaço para sua feminilidade, não tem homem nenhum na Enterprise interessado nela. E nem os telespectadores homens a observam, porque ela é fria, como um homem. Só que aí, durante a década de 70 e 80, veio uma nova geração. Essa nova geração, veja só, o mundo estava mudando e nós não estávamos nos dando conta disso. O capitão Picard, ele é um bom comandante, mas interessante, ele lidera a nave em equipe. Ele tem mais 2 comandantes junto com ele. Ele tem romances, inclusive com funcionárias da nave. Ele de vez em quando vive crises. Esse sujeito feio aqui, ó, um pouco mais embaixo, o Data, é um androide. Sabe qual que é a grande crise do Data? Ele não tem sentimentos. E é crise, porque o Data sofre, porque ele queria ter sentimentos. Você já parou para pensar que o Data deveria ser a evolução do Spock? Mas na verdade o Data representa o homem moderno dizendo: por favor, chega desse mundo lógico, racional. Eu quero ter espaço para as emoções e para os sentimentos. E a médica da nave, ela é bonita, ela é sensual, ela tem uma filha e ela é paquerada dentro da nave. Começa a voltar a ter espaço para a sensualidade. A revolução que aconteceu nos anos 60 começa a chegar na Enterprise nos anos 80. E aí, a continuidade disso que não chegou no Brasil, um seriado chamado Deep Space Nine, dos anos 90, é muito interessante. O capitão, esse sujeito aqui, ele tem um filho, ele está, primeiro, a Deep Space Nine não é uma nave indo aonde o homem jamais esteve. Essa é a Enterprise. A Deep Space Nine, ela está parada no espaço. Ela não está se aventurando a descobrir mais nada. Sabe qual que é a grande crise da Deep Space Nine? Como administrar os relacionamentos dentro daquela nave. Porque existem diferentes raças vivendo na mesma nave. E eu fico pensando, quem conhece a cultura americana, de onde esses filmes vieram, consegue entender qual é a crise dos caras que começam a elaborar isso. Um país onde não existe mais linhagens muito bem definidas, é um país multicultural e a grande crise é como a gente vai administrar isso tudo. Depois de 11 de setembro, a grande crise americana é a seguinte: se os muçulmanos realmente partem para uma guerra, como é que faz? Os Estados Unidos está cheio de muçulmanos por todas as partes. Tem gente de todas as culturas dentro dos Estados Unidos. Você anda pelas ruas de Nova York e você escuta num quarteirão pelo menos 5, 6 línguas diferentes. É a crise da Deep Space Nine.
E esse sujeito, esse capitão, tenta administrar os conflitos de raças. Esse sujeito que é um androide, veja que interessante, ele tem sentimentos. E sabe mais o que? Ele não tem forma definida. Ele ganha a forma que ele quiser. Agora ele é o Ricardo. Daqui 15 minutos ele é o Isaías. Daqui 15 minutos ele é o Milton. Ele é o que ele quiser ser. Ele se transforma. E essa daqui que parece uma mulher, ela é, na verdade, de uma outra raça. E essa raça é, por natureza, bissexual. Ela tanto pode se relacionar com o sexo masculino de outra raça, como com o sexo feminino de outra raça. Chegamos na pós-modernidade. As coisas não têm forma definida. Gente, aqui, as coisas não têm forma definida. Não existe o que é certo ou errado, tudo é uma questão de opção, de preferência. E a grande crise é como administrar os relacionamentos. Não é mais qual é a verdade. A grande pergunta da modernidade não é qual é a verdade. A grande pergunta da pós-modernidade é como nós vamos conseguir conviver um com o outro. Veja só, para você ter uma noção das diferenças entre a modernidade e a pós-modernidade, e eu quero que você observe como os nossos modelos eclesiásticos estão baseados na modernidade. Primeiro, a modernidade acredita de que exista uma ordem no universo. Só existe ciência porque existe uma ordem no universo. Então a gente pode estudar o universo. Se existe uma ordem no universo, ela vai ser descoberta a partir da razão, ou através da razão. Então a modernidade crê na unicidade da razão. Intuição atrapalha, emoção complica. Por isso você tem que ser um Spock. Só pense no que é lógico e racional, e você vai chegar à verdade. Se existe verdade, existe verdadeiro e falso. Se os batistas estão certos, os presbiterianos estão errados. Se os presbiterianos estão certos, os metodistas estão errados. Se os pentecostais estão certos, o resto do mundo está errado. Porque essa é a lógica da modernidade, essa é a razão porque nós nos fragmentamos tanto. Lembre-se que denominações é fruto da modernidade. Ela não existe antes da modernidade. A competição é um valor da modernidade. Nós estamos num processo acelerado de busca da verdade. A indústria é o símbolo da modernidade. Toda cidade quer ter uma indústria para ter emprego. As cidades brigam para que as indústrias venham. Na modernidade, coerência é um valor. Se você é de esquerda, você deve ter um discurso de esquerda, você deve se aliar com quem é da esquerda e você deve votar na esquerda. Se você é direita, você deve odiar quem é da esquerda e deve se aliar com quem é da direita. Isso é ou era modernidade. Olhe para o cenário político brasileiro e responda para você mesmo a pergunta se nós ainda estamos na modernidade. E se vai resolver a gente entrar em crise dizendo, mas isso é incoerente. Resultado é o que importa na modernidade. A igreja está crescendo, então é boa. Aquela coisa assim, eu ouvi uma pessoa dizendo esses dias, porque eu estava num congresso, aí tinha lá um pastor,
que a igreja dele tem 5 mil membros. Eu fui ouvir, porque não é possível. Se a igreja do cara tem 5 mil membros, ele deve ser bom. Ou seja, olha a lógica, né? Se produz, é bom, então eu tenho que aprender. Produtividade na modernidade é o que importa. Indústria que produz, igreja que produz, crente que produz, pastor que produz. Responsabilidade. Na modernidade se vivia para o trabalho. E, associado a isso, um outro valor da modernidade, responsabilidade. Gente, vamos ter responsabilidade, hein? O seminário termina 4:45. Tem 15 minutos para começar o jogo do Brasil. Ninguém precisa sair antes do seminário terminar, não. Responsabilidade. Irmãos, vamos ser mais responsável com o horário na igreja. Olha, quem assumiu responsabilidade esse ano tem que ser responsável. Esse é o discurso da modernidade. Formalidade. Na modernidade, as pessoas se casavam no cartório, tinham certidão de casamento, né? Tinha carteira registrada assinada, tinham compromissos duradouros, seja no casamento, seja no trabalho. Aquele sujeito que começou a trabalhar numa empresa, viveu 35 anos, se aposentou, carteira registrada na mesma empresa. Você conhece um cara assim? Tira uma foto dele rápido, porque é uma raça em extinção. É um dinossauro da pós-modernidade. Primeiro, não existe mais esse negócio de carteira assinada. Se você conhece um cara que viveu e trabalhou 35 anos na mesma empresa e se aposentou, tira uma foto dele rápido, porque o teu neto não vai acreditar que isso um dia existiu. Religião. Na modernidade existe espaço para a religião. Está certo que ela vive num departamento da modernidade, e ela não deve interferir nos demais negócios da modernidade. É mais ou menos assim: a sociedade moderna é uma sociedade secularizada. A igreja, a religião sai do centro e a religião vai cuidar do departamento religioso. Não se meta com a economia, não se meta com a política, não se meta com a educação, só a religião. Agora, olha o que acontece gradualmente com a pós-modernidade. Primeiro, teorias da física nos últimos 30 anos têm revelado o seguinte. Só voltando um pouquinho, entrando numa área que não é a minha, mas a teoria da evolução é moderna, né? É do tempo da modernidade, que se crê no quê? Que a teoria da evolução, ela acaba por incentivar o homem a acreditar que ele pode, porque o mundo está caminhando para a ordem. Nos últimos 30 anos, sabe o que os físicos têm descoberto e têm escrito e têm revelado? O mundo tende à desordem. Desde a célula até o movimento dos planetas, o mundo está se expandindo, e ele se expande para o caos. O mundo não caminha para a ordem, o mundo caminha para a desordem. Muda completamente a concepção. Estímulo à intuição. O importante não é mais QI, o importante agora é QE. E agora, mais recentemente, tem gente que começa a falar não mais de inteligência emocional, mas de inteligência espiritual. Já ouviu isso? Inteligência espiritual. Mas saiu do foco. Paulo Coelho, já por 3 anos seguidos, ele é convidado para falar na abertura daquela conferência lá na Suíça com os economistas do mundo todo. As empresas oferecem cursos sobre espiritualidade para os seus funcionários. Não se fala mais em QI, começa a se falar de intuição e consequentemente de espiritualidade.
Não existe mais verdadeiro e falso, existem escolhas e preferências. A questão não é mais prova científica, é experiência pessoal. Me conta a sua história. E você quer prova disso? Se você quiser contratar aquela família que navegou o mundo todo num veleiro, por 15 mil, por uma bagatela de 15 mil reais, ela dá uma palestra de 1 hora para os seus executivos. E as empresas pagam, por quê? Aquela família tem algo a dizer sobre negócios, tem algo a dizer sobre economia, tem algo a dizer sobre fazer bons contratos com clientes? Não, eles têm uma experiência. Amir Klirk, mesma coisa, ele conta experiências. O sujeito escala o Himalaia, volta, vai dar curso para empresários. Porque o homem pós-moderno quer ouvir experiências. E aí nós chegamos diante deles, bem, eu gostaria de hoje abrir a Bíblia em João capítulo 3 e eu queria falar sobre a maior verdade do universo. Quem é você? Antes de você falar, que tal você contar a sua história? Na sociedade pós-moderna, a competição, ela é substituída pela comunidade. Ontem o Ed estava dizendo que as nossas igrejas vivem em plena competição. E eu diria que isso ainda é sinais da hipermodernidade. Porque o que eu estou assistindo, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, nem elogio, seja a igreja grande, seja a igreja pequena, mas eu só estou falando de uma constatação. Eu começo a assistir gente saindo de igrejas grandes com uma reclamação: nós não temos afetividade, nós não temos relacionamentos. Gente, as grandes igrejas da modernidade, sabe por que elas se sustentaram? A gente comprou livros barbaridade que falava do ministério de louvor, de como eles se dividiam em grupos pequenos, e como eles faziam isso, como faziam... Sabe por que igrejas grandes se sustentaram na modernidade? Porque as pessoas estavam atrás de uma boa palavra que desse orientação de vida. Igrejas com bons pregadores, pregadores relevantes, que tocavam o coração das pessoas, ensinavam a mente das pessoas, cativaram pessoas. As pessoas agora começam a estar atrás de relacionamentos. Quem é o meu grupo? Se os grupos pequenos vão conseguir satisfazer o coração do homem pós-moderno, é uma dúvida que a gente ainda tem e que a história vai mostrar. Mas eu não sei se você começa a perceber esse movimento de pessoas buscando grupos menores com os quais eles possam partilhar uma história. Chega de indústria, a gente quer ecologia. Agora, quando uma indústria diz: nós queremos nos instalar em tal cidade, a cidade faz abaixo-assinado dizendo: não queremos indústria. Coerência não, colagem. Colagem é aquilo que eu coloquei na primeira tela aqui da projeção. Na modernidade o importante é resultado. Na pós-modernidade o importante é o processo. É por isso que, se você, como eu, um modernão, vou fazer lá um curso de pós-graduação na USP, eu entro na sala de aula com o meu caderno e com a minha caneta para anotar um monte de conteúdo, e o professor pós-moderno diz assim: vamos fazer uma roda aqui, vamos discutir um assunto. O que vocês acham disso? Fala um, fala outro, fala outro, fala outro, fala outro, fala outro, fala outro, fala outro. Depois que todo mundo falou, ele fala assim: muito interessante, vocês têm muito material aí para trabalhar, passa a semana pensando nisso, muito legal, gostei, muito jóia, viu? E acabou a aula, eu volto para casa como moderno, frustrado. Por quê? Porque eu não tenho anotação no caderno. Cadê o conteúdo que o professor passava quando eu ia para a universidade? Na pós-modernidade, o importante não é o produto, o importante é o processo.
O aluno da universidade pós-moderna, quando acaba a aula, ele diz: legal te conhecer, hein? A gente nunca tinha sentado um do lado do outro, hein? Legal, vamos sair qualquer dia desse para tomar um chopinho juntos, legal. Porque ao longo do processo se cria relacionamentos. E o grande problema é que as nossas igrejas são altamente orientadas para a produção. Nós organizamos as igrejas para elas produzirem. Nós ajustamos os crentes para eles produzirem. Nós pregamos algumas coisas para que eles produzam. E o homem pós-moderno, ele descobre o valor da vida no processo. Trabalhar para viver. O homem moderno vivia para trabalhar. O homem pós-moderno trabalha para viver. Sociedade do entretenimento. Eu trabalho para ganhar dinheiro, para ter dinheiro para viajar. Eu trabalho um pouquinho mais para ter dinheiro para me divertir. A questão não é mais responsabilidade, é satisfação. Satisfação. Não venha com um discurso de: gente, vamos ter responsabilidade. Se você não conseguir gerar satisfação, o cara não vai vir mesmo. Não vai. Porque esse negócio de a pessoa vir para assumir a responsabilidade que ela tem na igreja, é o Titanic. O Titanic é um projeto moderno e afundou. Igrejas que estão procurando buscar alternativas. Por exemplo, a Batista do Morumbi está trabalhando com um programa para crianças, muito jóia. E o nosso pessoal nessa igreja menor, a gente fez alguns ajustes para se adaptar à nossa realidade lá. E está acontecendo uma coisa que eu nunca vi na minha história como crente. Eu lembro quando meus pais diziam assim: Ricardinho, vamos para a igreja. Pai, ia reclamando de casa até a igreja. Nós temos pessoas que estão frequentando a nossa comunidade, e o cara me disse assim: pastor, eu vou ser bem sincero com o senhor, eu tenho que trazer meus filhos. O dia que eu digo para eles: eu não quero ir na igreja, começa um banzé em casa, uma choradeira, eu tenho que vir. Por quê? Porque eles pegaram a veia da coisa. As crianças têm prazer. Não é mais uma questão de responsabilidade, é de prazer, de satisfação. E quando os professores das crianças lidam com crianças que estão tendo prazer, eles também têm satisfação de trabalhar. Sim, claro. Vamos chegar lá, tá? Não é mais formalidade, mas informalidade. Desculpa, mas aumenta o número de casais que frequentam as nossas igrejas que nunca tiveram papel no cartório. Os nossos profissionais não têm mais carteira assinada. E as suas igrejas vão estar cheias de pessoas que não são oficialmente membros e não querem ser. Na pós-modernidade, não existe espaço para religião. Deixa eu explicar isso. Se você convidar o cara, você quer fazer um curso sobre o que é ser batista? Ele diz: tô fora. Então, que tal um curso, como ser presbiteriano é bem melhor do que ser batista? O cara fala: tô fora do mesmo jeito. Agora se você falar assim: escuta, quer fazer um curso sobre Jesus como a expressão maior da espiritualidade humana? Quando vai ser esse curso? Quando vai ser? Custa? Não, eu pago, eu quero fazer. Se você convidar o cara para fazer um curso que é intitulado Lendo e Orando os Salmos, o caminho para a cura da alma. Uau! Dá uma série de pregações que vai encher de pós-modernos lá. Existe espaço para espiritualidade. O que não existe espaço é para religiosidade. Vamos ver se eu já cheguei onde o Paião quer. Mas, onde está Deus nessa história?
Na sua teologia, Deus atua no mundo ou na igreja? Quem acha que Deus atua na igreja? Levanta a mão. Vai, levanta a mão. Ok. E quem acha que Deus atua no mundo? Levanta a mão. E quem não votou em nenhum e é bem pós-moderno, está em cima do muro, levanta a mão. Se você crê que Deus age no mundo, por exemplo, você pega Atos capítulo 10. Pedro é enviado à casa de Cornélio. E sabe o que Pedro não sabia? É que Deus não ia chegar junto com ele na casa de Cornélio. Deus já estava trabalhando na vida de Cornélio há muito tempo. E quando a igreja se dá conta de que Deus está atuando no mundo, e eu creio que Deus atua no mundo, o que a igreja deve fazer é isso aqui, ó. Se engajar no que Deus está fazendo. E, irmãos, eu tenho lido muita coisa sobre pós-modernidade, e é interessante como a maioria do que é publicado no meio evangélico trata a pós-modernidade como a grande ameaça da história do cristianismo. E eu vou ser uma voz literalmente dissonante, tá? Porque eu acho que a pós-modernidade nos desafia a resgatarmos muita coisa do que a igreja é. E sabe o que mais? O grande perigo é que algumas pessoas dizendo que está defendendo o cristianismo da pós-modernidade, na verdade está defendendo a modernidade, associando fé cristã a mundo moderno. Mas existem momentos históricos também em que Deus começa a atuar na igreja. Atos 13, por exemplo, Deus fala aos profetas e mestres daquela igreja. E Deus fala o que aos profetas e mestres daquela igreja? E qual é a obra? Enviá-los para o mundo. E aí a igreja vai na direção do mundo, e literalmente Paulo e Barnabé entram num mundo pluralista, um mundo com uma ética diferente, um mundo de valores completamente distintos dos valores judaicos. E eles precisam aprender a ser igreja naquele mundo. E eu cortei algumas coisas aqui, porque ontem já não deu tempo. Eu só queria deixar bem claro o seguinte: em qualquer um dos dois casos, seja a atuação de Deus através da igreja, seja a atuação de Deus no mundo, antes que o mundo se converta ao amor de Deus, é necessário que a igreja se converta à sua missão. E perceba que o sul aí está em maiúscula, a missão de Deus. Porque Deus está em missão no mundo. Deus está agindo no nosso país, Deus está agindo na nossa cultura, Deus está agindo em meio ao mundo pós-moderno. Mas antes do mundo se converter ao amor de Deus, é necessário que nós, igreja, nos convertamos à missão de Deus no mundo. Sabe por quê, queridos? A modernidade se caracterizou como um espaço muito confortável para igrejas locais no mundo ocidental, a ponto de que igrejas locais no mundo ocidental entendiam campo missionário como África, como Japão, leste europeu. E sabe o que o pós-modernismo vai fazer? As igrejas que não descobrirem, não abrirem os olhos
para o fato de que elas estão no meio de um campo missionário, essas igrejas vão morrer. Nesse sentido, eu não tenho nenhum medo da pós-modernidade, porque será que a cultura pós-moderna não é um convite à conversão da igreja? A igreja se converter à missão de Deus, a igreja sair das suas quatro paredes e começar a dialogar com o mundo, a igreja sair do seu gueto e começar a entender o que está se passando lá fora, porque o grande problema que nós estamos vivendo, queridos, é que as nossas igrejas são redutos da modernidade, e o ambiente nas grandes empresas, o ambiente nas grandes universidades, não é mais um ambiente moderno. As grandes universidades vivem um clima e estão formando pessoas que já pensam com uma estrutura pós-moderna. As grandes empresas, que aí é interessante, porque às vezes a gente pega livro de liderança pastoral aí, e os livros dizem assim, não porque o executivo fulano de tal da IBM em 1970 disse o seguinte, e o executivo da 3M em 1980 disse o seguinte. Só que a gente não para pensar que, por exemplo, indústrias como a IBM, como a 3M, antes da virada do século, quase quebraram e tiveram que se reformular completamente. Sabe o que a IBM fez? Ela se faccionou, se autodividiu, porque senão ela não ia sobreviver. O mundo mudou. As grandes empresas foram convidadas a uma conversão com essa mudança do mundo. E eu acho que a igreja também é convidada a essa conversão. Paião, repete sua pergunta, por favor. Naquela lista de características de hoje, só queria saber como é que fica a ética, se ela é relativizada nesse mundo pós-moderno. Certamente a ética no mundo pós-moderno, bom, se bem que relativismo é um conceito moderno, né? Eu diria que na pós-modernidade, a verdade, ela é fragmentada. Ou seja, no que você diz, você tem parte da verdade. E eu preciso te ouvir. Porque quando a gente fala de ética relativa, o que é o relativismo? Depende. O que é certo para você, o que é certo para mim. Na pós-modernidade a coisa não é bem assim. Na pós-modernidade o que é certo para você tem parte da verdade. Eu preciso ouvir o que você está dizendo. Mas o que eu considero verdade também tem parte da verdade. E você precisa me ouvir. Por isso o mundo pós-moderno é um mundo muito mais tolerante do que o mundo moderno. E aí, eu diria, para mim, isso não me assusta em termos de evangelização. Isso é uma tremenda brecha para a evangelização. Porque no mundo pós-moderno, o sujeito vinha debater comigo se o que eu estava falando era verdade. Porque se o que eu estou falando é verdade, eu estou dizendo que o que ele está vivendo é mentira. Daí a reação intolerante. Mas no mundo pós-moderno, eu acho que é uma coisa muito mais a lá Pedro na casa de Cornélia. Eu preciso me aproximar de alguém e perceber que talvez na história dessa pessoa Deus já vem atuando. E ela é um espírita, ela é um católico, ela é um muçulmano, mas se nós estamos naquela caminhada e o nosso caminho se cruzou, eu preciso perceber o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. E pegando a ponte de Filipe com o eunuco, Filipe começa a anunciar Jesus a partir de onde o sujeito está. Eu só estou citando esses dois exemplos, porque a abordagem evangelística que nós usamos durante a vida toda, nós tínhamos como a única abordagem evangelística.
Mas hoje a gente começa a descobrir que é uma abordagem meramente moderna. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Anote aí. Primeira verdade. Segunda, funcionou tremendo. Na cultura moderna foi bárbaro. O que são esses 2 pontos de interrogação aí na sua lapela? São 2 perguntas que vão mudar a sua vida. Você quer saber quais são as 2 perguntas? Funcionou, foi bárbaro, lógico, racional. Muitas pessoas na modernidade foram alcançadas. Agora, a evangelização na pós-modernidade, eu vou citar mais adiante, mas já adianto matéria. Ela vai se dar não através de um desafio a uma decisão, mas de um convite para uma jornada. Eu tenho estudado um pouco sobre isso. E eu percebo que você tem interesse também. Você não gostaria que a gente começasse a estudar juntos isso? E como diz o americano, o cara vai pensar assim: don't push me. Não me pressiona, eu vou caminhar com você. Mas vamos com calma. No mundo pós-moderno, vocês perceberam que o Rick Watts falou sobre disciplina? E aqui volta a questão da ética. Quando ele começou a falar de disciplina, eu virei para uma pessoa que estava do meu lado e falei: mas isso vai levar muito tempo. É muito mais fácil lidar com o sujeito da lei, da ética legal. Você está errado, tchau, está disciplinado, vai embora. Porque caminhar com esse cara vai dar muito trabalho. Mas lembre-se, na pós-modernidade o importante não é o resultado, é o processo. Por isso a gente pode gastar tempo. Então eu diria, é fato que no mundo pós-moderno a ética das pessoas, eu estou lá, eu tenho um dos grupos de estudo que eu tenho, eu não sou bobo, eu estou vendo lá os caras que eu tenho tenho um cara que é explicitamente homossexual sentado lá, eu tenho uns 3 casais espíritas, mas ideologicamente espíritas, caras assim, poderosos no meio espírita. Tem um sujeito lá que é agnóstico. Mas sabe o que é impressionante? Eles estão estudando a Bíblia comigo há quase 1 ano e não perde um estudo de quinta-feira. Por quê? Porque a gente está tratando a coisa numa linguagem não da religião, mas da espiritualidade. Qual que é o livro-texto? A Bíblia. Eles acham que o meu estudo é inofensivo. Mas a igreja vai ter que redescobrir o poder do evangelho na pós-modernidade. Na modernidade, como filhos da modernidade, quer queira, quer não, a gente acreditava no taco da gente. Nós podemos, lembra? Esse é o slogan da modernidade: o homem pode, o homem pode, o homem pode. Na pós-modernidade, sabe o que a gente vai ter que redescobrir? Quem transforma a tudo e a todos não somos nós, é o evangelho. E antes que você me pergunte, alguém pode dizer assim: mas você está há 1 ano estudando a Bíblia com esse pessoal não vai para a igreja? Não foram para a igreja ainda. Não, para falar a verdade, 2 deles, e esse é um outro fato interessante. Normalmente quem vem nas nossas igrejas é a mulher, primeiro. Minha igreja é um pouquinho diferente. Eu tenho um bando de homens que vêm e ficam ali 3, 4 meses, vendo o que acontece. Depois eles trazem as esposas. Eles vão nesses grupos, a gente estuda, já a gente pode compartilhar um pouco sobre isso. Normalmente estudos, eu estou optando por trabalhar com estudos narrativos e pregações narrativas. E eu sei a pergunta seguinte: o que é isso? Se você pegar o exemplo do que o Rick Watts fez essa manhã, ele estuda a Bíblia de forma narrativa. Ele conta histórias e a partir das histórias levanta perguntas. Larry Crabb. Jesus contava histórias, mas sabe qual que é o problema? Nós pastores e pastoras
temos na mão e dizemos que é a nossa ferramenta básica de trabalho, um livro que 80% dele é história. Só que nós não sabemos contar histórias. Se a gente começar a contar história, a criançada dorme. O autor mais vendido no Brasil, quem é? Paulo Coelho. O que ele faz? Ele vende a teologia da bruxaria? Ele conta histórias. E os livros dele são inofensivos? Não. As pessoas pensam que é. Sabe qual que era a grande crise dos fariseus e escribas? Que eles faziam uma pergunta teológica para Jesus, e Jesus falava assim: legal, eu gostei dessa pergunta aí, mas posso contar uma história antes? Os fariseus falavam: lá vem ele com essas historinhas, né? E eles escutavam as historinhas, porque quem não gosta de história é um negócio inofensivo. Mas na medida em que Jesus contava as parábolas, quando os fariseus percebiam o que Jesus estava fazendo, já era tarde demais. O reino de Deus havia sido semeado no coração deles, e o reino de Deus transforma tudo e a todos. Eu creio que o Evangelho transforma tudo e a todos, e eu desisti de tentar mudar as pessoas. Eu só faço uma coisa altamente subversiva: eu exponho essas pessoas ao poder do Evangelho. Eu exponho essas pessoas ao poder do Evangelho, e o Evangelho faz o resto. Deixa eu tentar apontar para vocês, agora de maneira um pouquinho mais organizada, o que é a igreja na pós-modernidade. Primeiro, é uma comunidade que desenvolve um ambiente propício para relacionamentos afetivos. Eu gosto de fotografia, e eu me deleito nesse mundo visual da pós-modernidade, porque a pós-modernidade não lê, ela vê, tá? Paião. Mas aí vem vindo o e-book e tantas outras coisas, né? Mas na verdade o livro foi a grande ferramenta da modernidade. A pós-modernidade, a grande ferramenta é o vídeo. Tanto que a moçada pós-moderna da MTV não escuta música, eles veem música. Você já notou essa transição? Não se escuta mais música, se vê música. Veja só aqueles dois meninos andando e esses dois senhores caminhando. Que bom se isso acontecer nas nossas igrejas. Crianças crescendo, se tornando adultos, casando e envelhecendo juntos. No mundo pós-moderno, as pessoas vão estar desesperadas atrás de um espaço para relacionamentos afetivos, porque o mundo pós-moderno ele é high-tech, mas low-touch. Alta tecnologia, nenhum contato físico. Mas isso, o pessoal fala: mas a pós-modernidade aumentou o número dos divórcios, das separações, das brigas de pais e filhos. Sabe de quem é culpa disso? Não é da pós-modernidade. A pós-modernidade ela é altamente relacional. A culpa disso é da modernidade. A modernidade fez com que o homem desaprendesse a se relacionar. A modernidade tirou do homem os sentimentos, e agora o homem não sabe mais trabalhar com seus sentimentos. E aí agora a gente vai ter que conviver no Dia das Mães. Bom, hoje Dia das Mães, vamos homenagear as mães. Crianças, vamos lá, corram para a mamãe. E você vai assistir a criança saindo correndo para a mãe, ficando assim: qual das duas é minha mãe? A que eu nasci dela, ou a que me cria há 10 anos? Dia dos Pais,
Vamos, crianças, um beijinho no papai. Vai ter criança que vai ter que sair pela igreja dando beijo em um, dando beijo em outro, dando beijo em outro. Porque ele nasceu daquele ali, mas a mãe dele foi casada por 10 anos com aquele ali, e há 2 anos está com outro ali. Sabe qual que é a nossa grande dificuldade? É que o mundo pós-moderno, ele acusa que nós não temos o controle da situação. Mas isso é muito bom, sabe por quê? Eu resumiria a palavra do Rick nessa manhã, dizendo que ele apresentou para a gente um caminho do poder, o caminho daquele que acha que está no controle da situação, que é um caminho altamente moderno, e o caminho do amor. E na pós-modernidade, as pessoas não vão ser conquistadas pelo poder. Sabe essas faixas? Venha, culto de terça-feira, 15 horas, nós vamos dar emprego para você, você vai ser curado, venha ver o poder de Jesus. Esse tipo de faixa não vai atrair homens e mulheres na pós-modernidade, porque elas não estão atrás de poder, elas estão atrás de amor, elas querem ser amadas. Sim. Última pergunta. Fica à vontade. Isso que você estava falando se aplica a toda a estratificação social ou só a classe média e média alta? Eu acho que toda revolução cultural, boa pergunta essa do Paião, não sei se todo mundo escutou aí, se isso se adequa a todas as camadas sociais. Toda revolução cultural acontece a partir das elites. Ou seja, a pós-modernidade, ela não está presente na vida ainda das classes inferiores da nossa nação. A pós-modernidade é uma realidade para alguns que estão no meio universitário e aqueles que fazem parte das camadas A e B, que viajam para a Europa todo ano e que começam a, sem perceber, serem iniciados na cultura pós-moderna. Agora, eu diria, daqui a não sei quantos anos, eu ia cair no erro de dizer, daqui a 200 anos, os pobres são pós-modernos também. Só que eu ia estar trabalhando com uma categoria de um mundo que não era globalizado, que não tinha televisão, e hoje em dia as pessoas dizem que uma mudança que demorava 200 anos para acontecer, com a televisão é capaz de acontecer em 20. Então, o mundo ainda não é pós-moderno. Não. E a gente está no meio de pessoas modernas e pós-modernas. A gente está vivendo entre dois mundos. E a gente, em alguns casos, é pós-moderno e em outros a gente é moderno. Exatamente, é isso aí. E, mais complicado ainda, alguns modelos de igreja que estão dando certo não são modelos para pós-modernidade, mas são modelos estruturados na hipermodernidade. E aí vale o discernimento, como a gente vai discernir isso? Porque às vezes a gente está trabalhando no upgrade das nossas igrejas e não na reinvenção da igreja. Desculpa, não fica bravo comigo com essa palavra, eu não estou falando da gente reinventar a essência teológica do que a igreja é, mas reinventar o formato da igreja, porque o mundo pós-moderno é uma grande revolução cultural. Mas me parece que toda a proposta que o Rick Watts está apresentando, e se nós fizermos uma leitura do Evangelho adequada, nós vamos conseguir entrar muito bem na realidade da pós-modernidade. Sim, sim. Isso, quando partida, nos diz que o mundo do primeiro século é muito mais parecido com o mundo pós-moderno do que... Vocês estão mais craque do que qualquer um aqui. É isso aí. A gente fica muito assustado com a pós-modernidade, mas o irmão está dizendo, o mundo do primeiro século, ele é muito mais próximo da pós-modernidade do que a modernidade foi, é verdade. O mundo do Antigo Testamento é o mundo dos deuses por todas as partes. O mundo do Antigo Testamento é o mundo aonde o pagão estava logo depois da fronteira. E Paulo se utiliza de um instrumento do paganismo para evangelizar no caso de Atenas. Exatamente. A maneira como Paulo aborda em Atenas não é moderna. Um moderno chegaria em Atenas
e diria: escuta, vocês não estão percebendo a burrice que vocês estão fazendo? Vocês são um bando de idólatra. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é porcaria. E sairia chutando santa para tudo quanto é lado. E quebra a cabeça de um chuta. Hã? Agora, a abordagem dele é altamente pós-moderna. Diálogo. Aí vem, mas o termo diálogo no meio ecumênico foi usado no século passado de uma forma perigosa. Não é dessa forma que eu estou usando. Eu estou usando, eu acho que no mundo pós-moderno nós temos abertura para conversar. As pessoas têm abertura para aprender. Se nós tivermos uma postura humilde, tá? E sincera, e confiarmos no poder do Evangelho, eu vou ousar dizer uma coisa: nunca foi tão fácil evangelizar. Eu pelo menos tenho sentido isso. Nunca foi tão fácil evangelizar. As pessoas estão abertas, mas só fazendo uma ponte com o que eu já joguei lá. Mas elas estão abertas não para quem faz cruzada evangelística. Sabe porque cruzada evangelística é uma grande arapuca, né? Você convida o cara para ouvir o grande coral, e o bobinho vai lá para ouvir o grande coral, né? E ele senta para ouvir o grande coral. Aí o grande coral canta uma música e meia, e aí o pregador começa a falar 1h30 falando, e assim, né? Tem 100 crentes na igreja, 2 visitantes, e o pregador prega assim: porque nós precisamos reconhecer que somos pecadores, porque nós precisamos reconhecer que Jesus é o Salvador. Eu sinto que tem gente aqui que precisa se entregar. No mundo pós-moderno, a igreja é uma comunidade que convida pessoas para uma jornada espiritual, a partir de onde elas se encontram e respeitando seu ritmo. Olha lá, Filipe no caminho lá de Gaza, né? E respeitando o ritmo da pessoa. O irmão depois lá. Dentro dessa ideia, eu ligo com o Major, que ele vê um filme. Nós temos um trabalho de colega nesse tipo que tem dado muito certo. E olha só, eu ligo para ele e ele me diz assim: você não vem aqui falar de religião. Eu respondo assim para ele, com essa resposta dele: olha, religião e espiritualidade é ensinada pela cultura. Quando eu digo isso para ele, ele se interessou. Ele ficou falando: então você vem falar sobre isso, sobre espiritualidade. Ele abriu, e assim tem sido. Você fala em religião, as pessoas não querem. Você fala em espiritualidade, o crescimento elas querem. Exatamente. É. O irmão ali rapidinho, depois eu vou dar uma corrida para... Tá. Os irmãos aqui estão pedindo uma coisa, foi o seguinte, ó. Ok, eu vou terminar, e depois eu abro tanto para pergunta como para quem quiser conversar. Isso é moderno. Uma comunidade que conta histórias, isso eu já falei, através da pregação narrativa, através de evangelização orientada por relatos. Evangelização orientada por relatos. Irmãos, comecem a perceber o seguinte, e nesse aspecto, pobre de nós, pregadores e pregadoras, porque quando eu comecei a trabalhar com essa nova comunidade, eu tive que reaprender a pregar. E eu comecei a notar o seguinte: quando eu fazia aquele sermãozinho nosso, clássico que a gente aprendeu no seminário, lógico, racional, as pessoas ficavam viajando. Aí quando eu dizia assim, mas deixa eu contar uma história sobre isso, todo mundo... A Bíblia está cheia de histórias. E comece a notar que os melhores comunicadores atuais, eles trabalham com narrativas.
um dos pregadores mais ouvidos nos Estados Unidos, Charles Swindoll, basicamente ele trabalha com narrativas. Evangelização orientada por relatos, não é por ideias, por relatos. Ainda, uma comunidade que confia e aposta na graça irresistível de Deus. É um escândalo, né? Como diz o Philip Yancey, mas é uma comunidade que confia no que Deus pode fazer através da sua graça e não do que ela pode fazer para transformar pessoas. Ainda, uma comunidade desprovida da autopromoção, mas engajada em causas humanitárias e ecológicas. Por que isso? O homem pós-moderno é avesso a grandes estruturas. Grandes igrejas que o homem pós-moderno sente que elas existem para sua própria autopromoção, não atrai. O homem pós-moderno está atrás de grupos que têm causas. E se essas causas forem humanitárias e ecológicas, melhor ainda. Um exemplo que eu tenho dado, um doutor norte-americano teve ano passado aqui, o Dr. Carlson, e alguém perguntou para ele de exemplos de igrejas pós-modernas. E ele disse assim: olha, vocês têm ouvido falar de muitas igrejas aí, mas na verdade o que elas têm é um bom departamento de marketing. Elas fazem uma boa autopromoção. Mas eu conheço uma igreja, e ele citou uma igreja em Manhattan, chamada Redeemer, que tem um programa altamente pós-moderno. E eu conheço essa igreja, e sabe uma coisa que me impressionou nessa igreja? Eles têm lá um programa chamado Hope for New York. Esse programa não tem uma creche, não tem uma escola, não tem um orfanato, não tem um asilo, não tem nada. A única coisa que eles têm, sabe o que é? Um programa para pegar voluntários dentro da igreja e direcionar para as entidades carentes da cidade. Pegar dinheiro de pessoas que querem doar, juntar esses dinheiro e direcionar para entidades sérias. E assim, a Redeemer foi a organização não governamental que mais investiu na reconstrução de vidas em Manhattan, depois de 11 de setembro. Eles investiram cerca de 1,5 milhões de dólares em pessoas que foram atingidas. Eles não têm autopromoção. Eu conversava um pouquinho com a Ari ontem, a esposa, sobre isso. Você vai na igreja, sabe, o culto não ajuda, eles não se autopromovem. O Tim Keller, que é o homem, o pregador lá, ele não é um superstar, mas é impressionante. Uma igreja que tem cerca de 10, 12 anos, com 3.000 pessoas, e 80% jovens entre 25 e 35 anos de idade, aqueles jovens profissionais dos escritórios de Manhattan. Por quê? Eles estão falando essa linguagem. Uma comunidade simples o suficiente para depender do Espírito de Deus. Porque a gente agora na pós-modernidade vai ter que começar ou redescobrir o que de fato é depender do Espírito, né? O pessoal está cercando. Já estamos terminando, tá? Resgatar a sensibilidade humana nos sentidos, a arte, porque o mundo pós-moderno é um mundo de colagem, e só pregação não é suficiente para comunicar ao homem pós-moderno. Ele quer ver, ele quer ouvir, ele quer sentir. Então igrejas que reintegrarem a arte vão comunicar. E não é só uma boa banda de louvor, não, e botar gente para dançar e fazer coreografia, não é isso. É sensibilidade para com as artes. Em dezembro nós fizemos uma experiência lá na comunidade, que foi, eu estava pregando sobre um determinado tema, e 3 moças da igreja que são fotógrafas, elas fizeram uma exposição de fotos relacionada ao tema.
As pessoas chegavam, paravam, viam as fotos e ficavam pensando o que isso significa e conversavam uma com as outras e aquilo começou a trabalhar no coração das pessoas. Na medida em que o culto foi desenvolvendo, elas foram percebendo que tinha tudo a ver o que a gente estava fazendo no culto com o que elas viram na entrada na igreja, aquela exposição de fotografias. Uma comunidade livre do paradigma atual de membresia. Pessoas não vão se filiar à sua igreja pela unidade doutrinária. Eles vão se filiar à sua igreja por afetividade. E ainda, a membresia formal na pós-modernidade pode ser vista como exercício do poder. Você quer que eu seja membro da sua igreja para você ter poder. Você é capaz de me amar eu estando todo domingo na sua igreja, mas nunca me tornando membro dela? E agora eu estou terminando. Mais 2 pontos, um que eu falo rapidinho e o último, o mais importante de todos. 9, uma comunidade que redescobre sua natureza missionária, tornando-se um agente de transformação. E é o que eu já disse. Na pós-modernidade, igrejas locais vão ter que redescobrir que elas, como comunidades, são missionárias. Fazer missão não vai ser só para quem vai para África, ou China, ou Japão. A igreja local, especialmente dos grandes centros urbanos, vão estar inseridas num grande campo missionário. E, por favor, o mais importante ponto de todos: o que você precisa descobrir dentro da sua realidade e dentro do que você tem pensado e trabalhado. Quem quiser me xingar, está aí meu e-mail. Quem quiser perguntar por e-mail, está aí também. Eu alistei uma bibliografia, eu diria, ela é básica e é só o que, assim, em português, né? Teria muita coisa interessante para ser lida em inglês também. Se você se interessa, você pede para mim por e-mail e eu mando para você. Quem quiser assistir o jogo pode assistir, quem quiser perguntar pode perguntar. O e-mail é ragreste, tudo junto, fica ragreste@terra.com.br. Diga, irmão.